Boa noite, crianças. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Alfredo, mas todos me conhecem como Flocão. E se vocês forem corajosos e gostar de uma aventura assim como eu, então gostaria de convidar vocês a embarcar comigo nesta viagem. Quem tá dentro? Então vamos nessa. No final de um dia, ao anoitecer, Jesus chamou seus discípulos para irem para o outro lado do lago. Ele estava muito cansado, pois havia passado o dia todo ensinando sobre o reino de Deus a uma grande multidão. Centenas de pessoas tinham vindo de várias partes da Galileia para ouvir os ensinos de Jesus. Mas agora, depois de ter falado por muitas horas seguidas, o Senhor Jesus queria estar sozinho com seus amigos, para poder descansar. Mas para chegarem do outro lado do lago, também chamado Mar da Galileia, era necessário que fossem de barco. Então, Jesus despediu a multidão, para que fossem para suas casas, e junto com os discípulos, entrou no barco. Era uma viagem curta. Em pouco mais de meia hora estariam do outro lado. Logo que o barco se afastou da margem, Jesus se deitou na parte de trás do barco, com a cabeça num travesseiro, e adormeceu, de tão cansado que estava. Quando estavam aproximadamente no meio do mar, os discípulos começaram a perceber uma repentina mudança no tempo. O vento começou a soprar forte e gelado e o mar começou a se agitar. Talvez eles achassem aquilo estranho, pois durante o dia nada havia mostrado que teriam um temporal. Aquela era uma região em que essas mudanças repentinas sempre aconteciam, mas desta vez, parecia diferente. Então de repente começou uma grande tempestade de vento que fez arrepiar os seus cabelos. Creio que se o tio Daniel estivesse no barco o cabelo não ficaria arrepiado. O vento era tão forte, que as águas começaram a se mover e formar ondas enormes, uma atrás da outra. Foi ficando cada vez mais difícil controlar o barco. Os discípulos, apesar de serem homens acostumados ao mar, ficaram desesperados, perderam a paz, e seus corações se encheram de medo. Por causa das ondas, o barco começou a se encher de água e se não cuidassem logo afundariam. Eu fico imaginando que aqueles discípulos que eram pescadores devem ter tentado fazer de tudo, ajustar as velas, remar e, quem sabe, até tirar a água com a ajuda de potes. Eles estavam em grande perigo. Eles foram depressa acordar Jesus e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Isto é, o Senhor não se importa que vamos morrer. Será que Jesus não se importava com os discípulos ou não os amava mais? Jesus não ficou bravo por ter sido acordado. Ele apenas ficou triste por ver que a fé dos discípulos era tão pequena, a ponto de pensarem que ele não se importava com eles ou não poderia fazer nada para ajudá-los. Imediatamente, Jesus se levantou, estendeu as mãos em direção à tempestade e ordenou: Acalma-te, emudece. Jesus estava ordenando que o vento parasse de soprar e o mar ficasse calmo. Digo e afirmo a vocês, crianças, que não há super-herói no mundo que possa fazer isso. Imediatamente, o vento e o mar obedeceram à ordem de Jesus e se aquietaram. Como Jesus é poderoso! A Bíblia diz que houve grande bonança, isto é, tudo voltou a ficar calmo e em paz. E os discípulos foram salvos. Em seguida, Jesus repreendeu os discípulos por sua pequena fé. Ele disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Ter fé significa confiar. Agora, após verem o que Jesus havia feito, eles não estavam mais com medo, mas ficaram maravilhados com o seu poder e perguntaram uns aos outros: Quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Jesus é o poderoso Filho de Deus. Certamente, não há nenhum outro que possa ser comparado a Jesus.